Olá pessoal, aqui é a professora Geovália Oliveira do IFMG Campus São João Evangelista. Nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer a configuração do IP estático no Ubuntu Server, no Ubuntu Desktop, que é o nosso cliente, e também no nosso cliente, o Windows XP, ok? Estou aqui na máquina virtual do Ubuntu Server, nós vamos começar pela configuração do servidor. Já loguei na máquina, né? Já loguei com o usuário root e o prompt já está à espera da execução dos comandos. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se a minha placa de rede está no modo bridge, porque eu vou precisar ter acesso à internet para poder fazer a instalação de alguns pacotes. Então, a gente vem no VirtualBox, né? Pode olhar por aqui, olha. Quando eu aponto o mouse em cima do adaptador de rede, ele já me mostra que a placa está no modo bridge. Outra forma de eu estar verificando isso é vindo no VirtualBox, lá em configurações, item rede e olhar se está no modo bridge. Ok? Vou dar ok aqui. Eu estou acessando a internet, né? A minha placa de rede, né, do servidor Ubuntu, ela está utilizando o IP da minha máquina real, só para acessar a internet. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para me preparar o meu servidor para execução de comandos é logar com o superusuário, que é o usuário root. Então, vou dar o comandinho sudo, ele vai me pedir a senha do administrador da rede. E aí, olha, quando eu digito a senha, já aparece que eu estou logado com o usuário root. Beleza? Agora, nós vamos precisar de atualizar, né, de fazer a atualização do nosso sistema operacional. Para isso, a gente usa o comando apt-get install update. Opa, digitei errado. Coloquei o date. Olha lá, ó. Update. E aí, ele já fez para mim a atualização, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer é instalar um pacote com o nome de NetTools, que é um pacote responsável por alguns comandos que a gente vai utilizar. Um desses comandos é o comando ifconfig, que fica dentro desse pacote. Então, para o comando funcionar, né, eu tenho que fazer a instalação dele. Então, eu vou dar apt-get install NetTools. E aí vai fazer a instalação desse pacote. E para eu verificar se o comando ifconfig está funcionando, eu vou executar o comando aqui, olha. Observa que o comando já está funcionando, já está me respondendo, olha, minha placa de rede, que é a primeira linha, e qual IP que ela está utilizando. Ela está utilizando o IP da minha máquina real, ok? O que mais que nós vamos instalar? Vamos instalar também um pacote, alguns pacotes, né? Que são responsáveis para a gente fazer a configuração do nosso servidor DNS. A gente não vai estar fazendo a configuração nesse vídeo, mas a gente já vai fazer a instalação aproveitando o acesso à internet da nossa placa de rede. Então, o comandinho é apt-get install. Aí, o nome do pacote é bind9. E tem outro pacote que é o bind9 utils e bind9-doc. São 3 pacotes aí que são, né, responsáveis aí pelo nosso servidor DNS. Aí ele pergunta se eu quero continuar, eu vou dizer yes. E aí ele faz a instalação dos pacotes que eu vou utilizar para configurar o DNS daqui a pouco, na próxima videoaula. Ok? Agora nós vamos instalar também o pacote responsável pelo nosso DHCP. Então é apt-get install isc dhcp server. Pergunta se eu quero continuar, dou yes. Ok. Finalizando a instalação, vamos verificar agora como que está o nosso firewall. Bem, gente, quando a gente vai pingar na máquina cliente, né, verificar se está havendo transmissão e recepção de pacotes entre cliente e servidor, a gente utiliza o comando ping. Muitas vezes, a execução desse comando é impedido por causa do firewall.
Então, a gente tem que ver se o nosso firewall está habilitado ou não. Para saber qual que é o status do firewall, a gente dá o comando ufw status. Olha, está mostrando que o meu firewall está inativo. Vou ativar ele aqui só para a gente mostrar, né, como que ele faria se ele tivesse ativo. Vou dar o ufw status. Olha, aí tá mostrando que ele tá ativo, né? E aí, o que eu tenho que fazer para desativar o firewall? É dar o comandinho ufw disable. Aí eu deixo ele desabilitado e se eu quiser saber como ele está, eu coloco aqui, ó, o comandinho status para me mostrar lá, olha, que ele já foi desativado. Então, o primeiro comando que eu vou dar é um comandinho para me saber qual que é o nome da minha interface de rede. A minha interface de rede é a de número 2. A interface de número 1 é uma interface chamada de loopback. É uma interface de rede onde a placa de rede ela aponta para a própria placa de rede. É uma configuração já que é específica das distribuições Linux, tá? Então, a nossa placa de rede é o que está apontado no item número 2. Então, a nossa interface de rede vai ter o nome que aparece na frente do 2, que é ENP0S3. Essa é a nossa interface de rede, tá? É uma interface do tipo Ethernet e olha que ela já está com o IP configurado. Então, na terceira linha já está lá, olha, que o IP que está sendo usado nesse momento é o IP de 10.0.0.30. Esse IP provavelmente é o mesmo IP que eu estou usando na minha máquina real, que eu estou em casa, então eu estou acessando um provedor de internet para acesso à internet. Então, provavelmente a minha máquina ela está no modo bridge e está acessando o IP da máquina real. Vamos verificar se isso está acontecendo? Olha, quando eu aponto aqui, né, para as configurações da minha máquina virtual, observem que está lá no modo bridge, tá? Então, estou acessando a internet. Então, para a gente poder começar a fazer a configuração, primeiro a gente vai precisar de executar alguns comandos. E esses comandos, nem sempre eles vêm instalados. Por exemplo, o comandinho ifconfig, que é um comando muito utilizado para a gente verificar as configurações de IP. Observa que ele não está instalado, então eu tenho que instalar esse comando. Então, ele e outros comandos, tá? Mas aí observe que naquela pastinha que ele está apontando ali para mim, olha, que ele está me mostrando, é que possui os pacotes de instalação desses comandos. Então, eu vou dar o comandinho apt-get install e aí o nome do pacote que eu desejo instalar. Observe que o nome é net.choose. E aí já vai começar a ser feito a instalação desses pacotes. Só aguardar um momentinho. Pronto, já foi instalado. Agora vamos verificar se o ifconfig já foi instalado. Já foi. Observe que tanto o comandinho IPA e ifconfig me mostram as configurações de rede, tá? Então, o ifconfig já está ok. Vou limpar a minha tela. E agora vou começar, né, as configurações. Primeiramente, eu quero ver se a minha máquina está acessando algum servidor DNS. No caso aqui, ela está acessando o servidor de DNS do meu provedor. Para me poder ver qual que é o número IP desse DNS provedor, eu tenho que dar um comandinho que é o systemd -resolve -status. E aí ele me mostra se tem um servidor de DNS lá na linha 2, olha, link 2, então ele fala ó, que para essa placa de rede ENP0S3 tem um servidor DNS e me informa o número IP desse servidor, que é o 10.0.0.1. Então, gente, isso aqui, olha, é o número IP do servidor DNS do meu provedor, tá? Ainda não é dessa máquina virtual. Então, eu estou usando, por enquanto, as configurações de rede da minha máquina real, mas a gente vai alterar essas configurações, ok? Então, para a gente configurar, a primeira coisa, para fazer configuração de IP no Ubuntu Server, né, que é uma interface por linha de comando, a gente vai fazer essas alterações em arquivos de script. Esses arquivos de script
ficam nessa pastinha Netplan. Então, eu vou voltar aqui, ó, só para vocês verem. Opa! Bem, eu estou aqui na raiz e a pasta que eu devo entrar é a pasta etc/netplan. Dentro da pastinha Netplan, vou dar um comandinho ls para eu visualizar o nome do arquivo que tem extensão YAML. É esse arquivo que é o arquivo de configuração do IP estático, tá? Então, para eu entrar nesse arquivo, eu tenho que dar o comandinho nano, né? O editor de texto nano. Poderia ser outro editor, tá? Como o VI, por exemplo. Eu prefiro nano, acho mais fácil. Então, digito o nome do arquivo que eu desejo abrir. Bem, abri o arquivo. No meu caso, eu já tinha deixado, né, todas as informações já escritas, mas no caso de vocês vão ter que fazer as alterações, né, conforme eu estou escrevendo aqui. E aqui, olha, nessa linha é que está o endereço IP que eu quero configurar essa máquina. Então, eu quero configurar essa máquina com o IP 192.168.10.1/24, porque é um IP de classe C, né? E eu estou configurando essa rede como de classe C. Na linha de baixo, name server é o nome dos servidores. Então, aqui eu já vou colocar nessa primeira linha, que é o sys, o nome do domínio no qual essa máquina vai apontar. Então, eu estou pedindo aqui para apontar para um domínio que eu ainda não criei, tá? Que é o domínio dc.com. Já estou configurando de uma vez. E se esse servidor não estiver funcionando, que vai ser essa própria máquina, aí para apontar para um segundo servidor, que seria o servidor da Google. Depois do arquivo todo configurado, a gente vai fechar o arquivo, salvar as alterações e dar Enter. Bem, o arquivo está salvo. E aí, gente, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se aquilo que eu digitei está correto. Então, eu dou esse comandinho, netplan try. Se não tiver nenhum erro, ele vai me dar essa mensagem, eu posso dar Enter. E aí, se a configuração foi aceita, eu dou o segundo comando, que é o netplan apply, ou seja, eu vou aplicar essas novas configurações na máquina. Apliquei. Se essas configurações estão aplicadas, eu posso dar agora o comandinho ifconfig e verificar na minha placa de rede se o novo IP já foi cadastrado. Observem lá, ó, que a minha placa de rede é a primeira que aparece, a segunda linha já está lá com o número IP que eu acabei de configurar, com a máscara de rede, o broadcast, tudo configuradinho, ok? Agora eu vou verificar se o meu gateway também foi configurado. Aí eu dou o comandinho route-n. E aí, na linha onde aparece destino 0.0.0, na frente é o gateway que eu configurei. Observe que está lá configuradinho, ó, 192.168.10.254. Então, a configuração do meu servidor já está ok. Beleza. Mas aí, para esse servidor funcionar, né, para ele poder entrar em contato com o cliente, eu tenho que mudar essa placa de rede do modo bridge, que é o modo ponte, para o modo rede interna. Para isso, olha, eu vou minimizar aqui minha tela, vou aqui no VirtualBox, no meu servidor, configurações, e alterar aqui as configurações de rede, olha, colocar rede interna. Já estava aqui, olha, rede interna, dou OK. Máquina configurada, agora nós vamos verificar, né, o nome do servidor que nós colocamos o nome. Então, para isso, a gente dá o comandinho hostname. E aí, olha, aparece o nome do servidor que a gente já tinha cadastrado no momento da instalação do sistema operacional. Olha lá, srv-linux 10. Ok? Bem, pessoal, para poder verificar, né, como está o Firewall da máquina, a gente tem que dar o comandinho ufw status. Aí tem como a gente verificar, olha. Observa que o Firewall dessa máquina já está desabilitado. Mas se tivesse habilitado, a gente teria que desabilitar
para que o firewall não impeça a execução do comando ping pelas máquinas clientes. É através desse comando que a gente verifica se há transmissão e recepção de pacotes entre máquina servidora e cliente. Então, né, no caso, eu vou até colocar ele aqui, vou habilitar ele. E aí nós vamos verificar novamente o status, olha, tá mostrando que ele está ativo. Então, como que a gente faria para desativar? Só dá o comandinho UFW disable. E aí agora, quando eu der o comandinho UFW status, observa que ele vai estar desativado. Bem, pessoal, então estamos aqui agora na máquina virtual, né, do nosso cliente Ubuntu. E aí tem duas formas da gente fazer a configuração do IP estático. Ou a gente configura através de interface gráfica, ou a gente configura através de arquivos de script. Então aqui, se for através de interface gráfica, basta eu vir nessa opção, vir aqui conectada cabeada, configurações da rede cabeada. E aí quando abrir essa janela, a gente vem aqui, olha, nessa rede que está conectado, né, a 1000 megabits por segundo, e aí a gente faz a configuração. Como que a gente faz a configuração? Eu vou lá em IPv4, já está até configurado aqui, olha, mas a gente coloca o IP, né, que a gente gostaria. Então eu coloquei aqui o IP 192.168.10.2, máscara de rede 255.255.255.0 e gateway 192.168.10.254. E aí o DNS, quem que vai ser o meu servidor DNS? Ele ainda não está configurado, né? Não foi nem configurado, nem instalado, mas a gente já faz a configuração apontando para o nosso servidor de rede, que é o nosso servidor Ubuntu, e ele também vai ser o nosso servidor DNS, por isso que eu estou utilizando o IP aqui do servidor. Depois que a gente coloca essas configurações, né, basta clicar em aplicar. Depois que eu configurei, então, a minha placa de rede, nós vamos vir da mesma forma, na máquina virtual, nós vamos colocar ela como rede interna. Então, vou lá, configurações, rede interna, porque eu vou tentar conectar essa máquina à máquina servidora. E aí, eu tenho que observar o seguinte, o meu servidor está ligado e meu cliente está ligado. Agora, eu vou tentar conectar uma à outra. Como que eu faço isso? Como que eu verifico se há conexão entre as duas? Eu vou pingar uma na outra. Então, eu estou aqui no meu servidor, vou pingar no cliente. O cliente é o 10.2. Vou dar um Ctrl C. Parei o ping e observem, ó, 5 pacotes transmitidos, 5 pacotes recebidos. Está funcionando, enviando do servidor para o cliente. Agora eu vou no meu cliente. Lá no cliente, eu vou entrar no terminal e dentro do terminal eu vou dar um ping no servidor. 192.168.10.1. Deixa eu dar um Ctrl C. Olha, 5 pacotes transmitidos, 5 pacotes recebidos. Então, tá tendo conexão entre a máquina servidora e a minha máquina cliente. Então, continuando, gente, o processo de configuração de IP nas nossas máquinas virtuais, agora estamos aqui com a máquina Windows XP, né, que é o nosso cliente da nossa rede. Então, ela já está ligada, já loguei. Então, agora nós vamos configurar o IP dessa máquina também, tá? Então, eu vou lá em iniciar, painel de controle, vou lá em conexões de rede internet, conexões de rede, conexão local, e aqui nós vamos em propriedades. Em propriedades nós vamos em protocolo TCP/IP, propriedades. Bem, aqui está configurado para receber um IP de um servidor DHCP. Como não tem nenhum servidor DHCP funcionando, a gente tem que marcar usar um seguinte endereço IP. É aqui que nós vamos configurar a nossa máquina. Então, como a máquina, o nosso cliente Linux, né, ele foi 192.168.10.2, essa máquina vai ser a 10.3.
Máscara de rede, só dá um clique que ela aparece. O nosso gateway 192.168.10.254. E o nosso DNS é a nossa máquina, o nosso servidor Ubuntu, que tem o IP 10.1. Servidor alternativo, se eu tivesse um segundo servidor DNS. Por enquanto a gente só tem um e mesmo assim ele não está configurado, tá? Mas a gente já está apontando para ele. Então vou dar OK, vou fechar. E aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que vir na minha máquina virtual e colocar rede interna. Então vou lá no VirtualBox, lá em configurações, rede, coloco aqui rede interna para ela poder se comunicar com outra máquina virtual. Dou OK, beleza. E agora nós vamos fazer o teste. Vou lá no meu servidor, deixa eu só verificar aqui no meu servidor, olha, se ele também está com rede interna, lá, está com rede interna. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pingar na minha máquina que eu acabei de configurar, que é a 10.3. Vou dar um Ctrl C aqui, olha, o ping demorou muito tempo, 8 pacotes foram enviados, mas não aconteceu de nenhum pacote ter sido recebido. O que a gente faz, gente? Quando a gente altera configurações de rede de uma máquina, é ideal que a gente faça, que a gente reinicialize essa máquina que acabou de ser configurada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, antes de reiniciar, vou verificar também o firewall dessa máquina, que talvez o firewall está bloqueando, né, o comando ping. Então, vou procurar aqui, olha, vamos lá, painel de controle, central de segurança, aqui ó, firewall do Windows, nós vamos desativar ele para que a gente consiga pingar na máquina. Vamos fazer o teste antes de reiniciar? Vou pingar de novo, vou dar um Ctrl C aqui, observe que agora já pingou lá, 3 pacotes transmitidos, 3 enviados. Então observem que o firewall é uma das coisas que bloqueiam o ping, tá? O comandinho ping. Agora vamos fazer o contrário, né, gente? Vamos lá no cliente. Vou executar aqui o CMD do meu cliente e vou pingar no meu servidor, para ver se está tendo conexão com o servidor. E aí, vamos verificar lá, ó, 4 pacotes enviados, 4 recebidos. Então, tá tendo troca de informações, né? Tá tendo transmissão e recepção de pacotes entre servidor e cliente. Só que aí, gente, quando a gente tem um cliente Windows, a gente tem que fazer mais um processo, que é a gente colocar esse cliente dentro do domínio do nosso servidor. Como nós ainda não criamos um domínio, né, nós não configuramos o nosso servidor DNS, a gente não vai fazer isso por enquanto. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Bem, pessoal, para poder verificar, né, como está o firewall da máquina, a gente tem que dar o comandinho ufw status. Aí tem como a gente verificar, olha, observa que o firewall dessa máquina já está desabilitado. Mas se tivesse habilitado, a gente teria que desabilitar para que o firewall não impeça a execução do comando ping pelas máquinas clientes. É através desse comando que a gente verifica se há transmissão e recepção de pacotes entre máquina servidora e cliente. Então, né, no caso, eu vou até colocar ele aqui, vou habilitar ele. E aí nós vamos verificar novamente o status, olha, tá mostrando que ele está ativo. Então, como que a gente faria para desativar? Só dá o comandinho ufw disable. E aí agora, quando eu der o comandinho ufw status, observa que ele vai estar desativado.